Boa noite a todos, meus amigos. Estamos nós Oh, aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 17 de outubro de 2022, segunda-feira. E nas noites de segunda-feira nós temos a nossa reunião pública. E hoje nós temos a alegria de receber a nossa irmã Rosane Sodré, companheira de longa data, né? Do movimento espírita, amiga querida do verdade. coração, que Ai, abençoada. aceitou o nosso convite para estar conosco aqui na Casa de Francisco de Assis para mais uma noite de estudos. Rosane, que é uma grande estudiosa da doutrina e de vários outros temas, ela vem trazer para nós as suas reflexões. E o livro É, do estudo da noite é esse aqui, ó, Religião dos Espíritos. Esse livro estuda as questões do Livro dos Espíritos. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o estudo de hoje tem por título Carrascos, não é? Carrascos. E ele está ligado à questão 913 do Livro dos Espíritos. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reunião, eu vou fazer uma leitura, pequena leitura desse livro do Leon Denis, que é Conversando com o Leon Denis. E a página escolhida para a noite de hoje tem por título Sede Irmãos. É um trecho retirado do livro Porquê da Vida, de Leon Denis, do capítulo 9. E na página, Leon Denis diz assim: Sede irmãos, ajudai-vos, sustentai-vos na vossa marcha coletiva. Vosso alvo é mais elevado que o desta vida material e transitória, pois consiste nesse futuro espiritual que deve reunir-vos todos como membros de uma só família, ao abrigo de inquietações, de necessidades e males inumeráveis. Procurai, portanto, merecê-lo por vossos esforços e trabalhos. Então, nesses momentos, meus irmãos, envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do alto sobre todos nós, aonde quer que estejamos, nos nossos lares, na casa espírita, vamos, acima de tudo, agradecer a Deus pela bênção que estamos recebendo nesse momento, pela sua misericórdia para com cada um de nós, agradecer também ao Mestre Jesus, que sempre nos envolve com seu amor, nos proporcionando essas lições maravilhosas do seu Evangelho. Agradecer também aos amigos espirituais, esses nossos irmãos que nos acompanham, nos orientam, nos consolam, nos esclarecem. Então, realmente nós somos privilegiados porque nunca estamos abandonados. Temos essa pleiade de espíritos a nos auxiliar nessa encarnação e em todas as outras, como também as do passado e as que virão ainda para o futuro. Assim sendo, Senhor, só agradecemos, sempre, 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 mas também nesse momento queremos nos lembrar e pedir ao Senhor, como nos ensinou Jesus, a sua proteção, a sua misericórdia para com todos aqueles espíritos, encarnados ou desencarnados, que nesse momento estejam em sofrimento, necessitando de um amparo, de um consolo e esclarecimento. E assim, como eu disse, envolvido por essas vibrações amorosas que vêm do alto e vêm do coração desses amigos queridos, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Na tua graça e sempre, Senhor. Bem, meus assim seja. irmãos, vamos dar início ao nosso tema de estudo, que é Carrasco. Eu passo a palavra para a Rosane. Rosane, você tem até 19h30. Se precisar de mais 5 minutinhos, fica à vontade para fazer as suas considerações. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Amém, assim seja. Bem, boa noite a todos, né, novamente, boa noite a todos vocês. É sempre um prazer. Eu estava falando com a Ana Constantino. O que nos une sempre é o amor, né? Aquilo que Deus uniu, o homem jamais será capaz de separar.
E quando eu olho aqui e vejo corações que eu já encontrei, pessoas que eu ainda vou conhecer, é muito feliz, é consolador. É consolador a gente perceber o quanto a espiritualidade é amiga através dessa doutrina e através desse trabalho que o Cristo vem fazendo na Terra, tem aproximado os corações, tem feito com que a gente cada vez mais se una. Então, hoje, o nosso título, eu falo para vocês o título, né, de hoje é Carrasco, por quê? Porque o tema mesmo está dentro da questão 913, que Emmanuel, numa reunião pública de 20 de março de 1959, em Uberaba, ele comentou para aquele grupo que estava ali, grupo de encarnados e desencarnados, a questão 913 de O Livro dos Espíritos. Mas como Emmanuel, ele tem, ao longo do tempo, né, quando a gente começa a se interessar pelo segundo ensinamento do Espírito Verdade, o Espírito Verdade, quando ele traz para a gente o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos traz o primeiro ensinamento, que seria espírita, amai-vos. Ele ensina, não é um mandamento, porque os mandamentos são divinos, vêm de Deus. Mas ele ensina para a gente que para que nós amai-vos, que a gente se ame. E depois ele fala para quê? Para que a gente se instrua. Esse é o segundo. E ele complementa que no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizam. E os espíritos, tanto os outros espíritos da época da codificação, como o da complementação, como o nosso amigo Emmanuel, que é o grande condutor da noite de hoje, ele vem nos inspirar a esse segundo ensinamento, para que a gente se instrua. E sendo cada vez mais a gente se aproximando de Emmanuel, a gente percebe que ele nos traz palavras para que a gente pense, raciocine sobre essas palavras, para que a gente sempre volte no contexto quanto essas palavras foram utilizadas e qual era a intenção dessas palavras na época e como nós estamos nos utilizando e qual é a conotação que Emmanuel dá a essas palavras. Então, quando ele entra no título Religião dos Espíritos, Carrasco, eu fui pesquisar assim, qual é a origem da palavra, né? Sempre a gente começa num estudo a origem da palavra. E essa palavra carrasco, ela surge, a palavra, na Idade Média. O que acontecia? Anteriormente, todos os tratos de problemas que os homens eles não cumpriam as leis, os castigos eram produzidos pelo próprio ofendido. Mas, ao longo do tempo, começa a se terceirizar esses castigos. Os castigos são terceirizados. À medida que a humanidade vai crescendo, né? Antes era o pai que castigava, depois passa a ser o Estado vai assumindo isso, mas também a terceirização das próprias pessoas. Então, esse nome, quem se ocupava de fazer algumas torturas e executar penas na Idade Média, para que as pessoas não tivessem que sujar as suas mãos, eram chamados de carrascos. Mas essa palavra ela surge de um senhor
Belchior Carrasco. Ele se destaca em Portugal, na Idade Média, como sendo alguém que usa toda a crueldade possível para que ele faça o seu serviço. Então, tudo quanto é crueldade da época era realizada por Carrasco. Era um nome de família dele, de Carrasco, e esse carrasco, esse nome de família, ele vem de quê? De um tipo de vegetação que era baixa, densa, ali em Portugal, que essa vegetação, ela é bacana essa comparação que Emmanuel faz, porque essa comparação, essa vegetação, ela é contrária ao carvalho. O carvalho, ele também é feito, ele também, né, o germe dele é uma bolota, igual o carrasco, e que uma bolota vai dar origem a uma única árvore, sendo que o carvalho é uma árvore menor, ela não atinge muita altura, o carvalho, ele atinge alturas enormes, ele tem, dependendo do solo onde ele é cultivado, ele pode atingir várias alturas em contraposição ao carrasco, e na literatura oriental, essa palavra, o carvalho, ele era muito utilizado para fazer comparação com espiritualidade, pessoas que estavam sendo espiritualizadas. Então, quando Emmanuel traz para a gente alguma palavra que parece estar deslocada, ela não está. Ele no título, ele vai trazer para a gente uma outra concepção que ele vai dar a essa palavra. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ler, eu vou ler a questão 913 do Livro dos Espíritos, que é para a gente pensar bastante sobre ela e sobre o texto que Emmanuel comenta na noite de hoje para a gente. Então, a 913, ela está na parte terceira, né, no capítulo 12, que trata para a gente de quê? Das virtudes e dos vícios. E na 913, vai falar sobre o egoísmo. Aí, 913, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temos a resposta dos espíritos, né? Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houver de destruído a causa. Ou seja, os espíritos estão nos mostrando que o egoísmo não é causa, ele é um efeito. Então, nós temos que estudar a causa que vai nos levar ao egoísmo, aquilo que vai tratar apenas de nós mesmos. E é isso que Emmanuel, sutilmente, ele vai nos ajudar no texto. Aí, tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde essa vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com
a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Ou seja, não adianta nós tentarmos nos vestir com virtudes se nós não extirparmos a causa, segundo os espíritos, do egoísmo que ainda é latente em nós. Ainda é latente num planeta de provas e expiações. Mas, como a nossa doutrina ela é uma doutrina consoladora, os espíritos vêm nos dizer o quê? Que nessa encarnação mesmo, nós podemos extirpar essa grande chaga da humanidade, essa grande chaga. Por quê? Porque nós estamos aqui, nas diversas reencarnações, para que nós nos transformemos em humanidade, sejamos humanos, para que depois a gente alcance o nosso estágio ideal que Jesus veio implantar na Terra, que é espírito puro. Essa é a missão de Jesus. É que nós que a gente se reconheça como humanidade, para que nós possamos chegar à condição de espíritos puros. E quando a gente chegar à condição de espíritos puros, nós vamos chegar aqui à condição da questão 132, lá do Livro dos Espíritos. Estarmos em condições de ajudarmos os nossos pais. É muito interessante a gente fazer sempre essa contraposição, porque na lei de Deus, as leis que Deus nos traz, seja para a gente estando encarnado, quando nós estamos desencarnados, na plenitude, né, como vivendo em espírito, as leis do universo elas são únicas. É uma simetria. A gente obedece a um princípio que o que rege as leis aqui regem as leis do universo. Então, quando os espíritos nos dizem que nós já podemos nessa vida extirpar com essa chaga da humanidade, a gente pode saber o quê? Existe uma forma. É fácil? Não. Mas dá trabalho? Dá. Mas, à medida que a gente vai lendo, estudando um pouco, esses nossos irmãos que trouxeram a mensagem, tanto da codificação, quanto os irmãos que vêm depois, Emmanuel, né, André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a gente já começa a ficar um pouco mais leve. Por que a gente começa a ficar um pouco mais leve? Porque a codificação ela é toda redigida no contexto do século XIX. Ela tem as palavras que às vezes nos assustam, elas no primeiro momento elas nos assustam, porque nós estamos acostumados com as acepções que a humanidade encarnada dá ao termo, mas quando esses irmãos que vêm logo depois complementar, eles já nos trazem essas palavras de acordo com o momento em que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando. E é tão maravilhoso que a gente percebe que é tudo realmente para todos os cantos do planeta. Todos os cantos do planeta, hoje, já vão ter acesso a essas palavras na acepção delas, no momento histórico delas. Porque hoje a tecnologia faz com que nós tenhamos nas nossas mãos, na nossa mão, todos os conceitos de todas as palavras, em todos os momentos,
os lugares, coisas que no início até do século XX nós não tínhamos isso. Nós começamos agora, principalmente com a pandemia, é que houve esse pool de a gente acessar com maior regularidade o mundo inteiro. Eu falo para vocês agora com maior regularidade, porque a gente já acessava, porque eu trabalhei durante 21 anos em telecomunicações do país, e no ano já de 1987, eu já pude ver essa tecnologia vinda do Japão, vinda de alguns países da Europa, mas nós não tínhamos condições tecnológicas para que fossem implantadas. Nós precisamos, foi necessário nós passarmos pela evolução, ou seja, pelo progresso. Nós, que eu estou falando aqui no Brasil, porque no Japão já existia essa tecnologia, a gente já se via assim, em celulares, mas o Brasil não estava ainda em condições, então nós tivemos que modificar toda uma estrutura para que fosse possível hoje nós estarmos aqui nos comunicando. Isso é o quê? É a lei de progresso se fazendo visível, que cada um de nós, em nossas profissões, a gente é capaz de perceber e de dizer que não tem nada fora de controle e que esses irmãos nossos espirituais, eles estarão sempre nos ajudando e nos remetendo a outros irmãos que irão sempre nos ajudar a trazer a verdadeira concepção das palavras que esses espíritos nos trazem. Então, depois da gente ler a 913, eu vou ler o trecho, o texto de Emmanuel da noite de hoje, que aí a gente vai saber, ele vai nos trazer qual é a causa. E, certamente, ele também traz assim, um roteiro simples da gente seguir para extirpar essa causa. E tenho certeza, né? Quem já leu, quem se debruçou já sabe qual é a causa, né? Que vocês estão sempre lendo, a gente está sempre lendo, estudando o Livro dos Espíritos, mas Emmanuel, ele nos convida a olhar essa causa com mais carinho, com mais fazer dessa causa o nosso dia a dia, extirpar, porque é possível, segundo os nossos irmãos espirituais, que já vivenciaram essa causa e trazem para a gente, né, todo o percurso de como a gente deve nos aperfeiçoar, ou seja, que a gente deve seguir o progresso. Porque em 1987, eu me espantei com essa perfeição que é nós estarmos nos comunicando, e hoje está aqui. Foi tudo passo a passo. Então, é possível, nessa encarnação, nós sairmos daqui sem a causa do egoísmo, que tanto tem sido a chaga da humanidade. Então, eu vou ler e vocês acompanhando, quem tiver com o livro acompanhando, mas a gente pode ler, eu vou ler devagarzinho, então a gente compreende. Então, a gente não pode nunca esquecer que Emmanuel estava, né, ele é a equipe, é a pleiade de espíritos que ajudaram Chico a psicografar essa mensagem. Emmanuel via além do que a gente vê numa reunião doutrinária, numa reunião dessa natureza, uma reunião de estudos. Os espíritos vêm além. Nem mesmo os médiuns videntes veem tudo o que está ali. Eles veem alguma coisa, porque nós escutamos, nós sentimos, tudo de acordo com a nossa evolução, a evolução do espírito. Então, cada um vê, sente
realiza de acordo com a evolução. Então, Emmanuel é que estava comandando, então ele viu muito mais. Então, ele nos traz acerca do egoísmo. Aí ele vai dizer para a gente, verdugo invisível, onde se lhe evidencia a influência, aparecem a rebeldia e o azedume, preparando a perturbação e a discórdia, ou seja, conosco e o próximo, tá? O que vai acontecer? Essa causa, ela aparece em nós sutilmente, ela vai sendo sutilmente para que eu olhe para mim e esqueça do outro. Existe uma lei, nós somos cristãos e espíritas, que nós temos que atender, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E na nossa caminhada, nosso progresso, nós sabemos que nós temos que amar a nós mesmos, mas nós sabemos também que existe o quê? A balança. Eu não posso amar só a mim mesma. Eu tenho que ter vista ao próximo. Aí ele continua, mostra-se na alma que lhe ouve as pérfidas sugestões, a maneira de fera oculta atirar-se sobre a presa. Ou seja, nasce, mais uma vez, olha, é meu, está em mim, não está no outro. Assimilando-lhe a faixa de treva, cai a mente em aflitiva cegueira, dentro da qual não mais enxerga senão a si mesma. E eu falo da tecnologia, porque essa tecnologia é muito boa para que ela nos ajude para extirpar essa causa, porque nós falamos, né, no WhatsApp, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Como é que eu estou respondendo ao meu irmão? Eu estou respondendo ao meu irmão. A gente escuta, e aí você percebe, se nós fizermos reflexão e introspecção, nós vamos perceber qual é o nível que nós estamos dessa causa, que Emmanuel vai nos trazer. E assim dominada, a criatura, ao pé dos outros, é a personificação da exigência, desmandando-se a cada instante em reclamações descabidas. Ou seja, a gente esquece de olhar os pássaros no céu, nós esquecemos de olhar os lírios do campo, nós esquecemos de olhar tudo o que Deus colocou à nossa disposição para que nós pudéssemos fazer a nossa evolução, sabendo que a cada um de nós só vai ser apresentado como dificuldades, aquelas dificuldades que nós não demos causa, aquilo que nós somos capazes de suportar. Então, nós começamos a ter reclamações descabidas. Nós somos incapazes de anotar os sofrimentos alheios. Essa causa, ela é tão voltada para nós que nós não olhamos para o outro. Por isso a tecnologia, porque agora a gente consegue olhar. Às vezes as pessoas até falam assim, eu prefiro olho no olho. A gente prefere olho no olho. Mas quando olho no olho não é possível, na tecnologia a gente consegue ver assim. Porque nós nos conectamos. A gente se conecta em pensamento. Tudo está conectado com o plasma divino. Nós sabemos que todo está envolvido no fluido cósmico. Tudo tem fluido cósmico. Tudo está no pensamento de Deus. Então, nós podemos acessar, sim. Aqui nós estamos nos acessando. E
E o teor do nosso ascenso, nós é que vamos dar esse teor. Aí a Emmanuel continua: pisa nas dores do próximo com a dureza do bronze e recebe-lhe as petições, os pedidos, com a agressividade do espinho, expelindo pragas e maldições. Ou seja, olha Emmanuel, né? Já nos trazendo maiores informações sobre cada um de nós, sobre a individualidade, para que a gente olhe para a gente, mas sempre com vistas ao próximo. Nunca olhar só para mim. Porque se eu olhar só para mim, eu não vou conseguir, nessa vida, extirpar essa causa, ou, quem sabe, dar grande passo na extinção dessa causa. Quando surge, pede os primeiros lugares. E se nos negam, a face das tarefas que a Previdência organiza, não se despeja invocar direitos imaginários, condenando sem análise tudo quanto se lhes põe ao discernimento. Ou seja, nós acreditamos que nós temos mais direitos do que os nossos irmãos. Enquanto que, nas leis do Pai, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Direitos, todos nós temos os mesmos diante do nosso Pai. Assim como também os deveres. E nós sempre temos que saber que a cada direito há um dever associado. Mas, quando nós estamos muito envolvidos nessa causa, nós só lembramos dos direitos. Por isso é que eles são imaginários, porque nós ampliamos, nós trazemos todos só para a gente. Desatendida nos caprichos particulares com que se aproxima dos setores de luta que desconhece, mastiga a maledicência ou gargalha o sarcasmo, lançando lodo veneno sobre nomes e circunstâncias que demandam respeito. Olha aí, cada espírito é chamado para travar o bom combate com ele mesmo, cada espírito. E não cabe a nós, para que a gente tenha, atuar na lei de justiça, que é a justiça, ela é soberana de Deus. A justiça é soberana de Deus. Deus, ele é o único que pode propor justiça para os seus filhos. Por quê? Porque somente quem ama é justo. Somente quem ama conhece o que seja justiça. Nós, ainda que não caminhamos, ainda não temos o amor, esse amor que Jesus veio nos trazer, nós vamos tender para quê? Para a vingança, para os vícios. Então, por isso que a justiça ela é soberana. O bem que vem de Deus e que faz essa justiça é soberana. Por quê? Porque ela vem acrescida de misericórdia. Então, a gente já começa a perceber que, está sempre em nós. E o que ele, Emmanuel, quando ele fala que nós lançamos veneno sobre nomes e circunstâncias. A gente tem muita gente, esse atual momento que nós estamos passando, né, no nosso país, retrata muito isso. Quantos de nós não estamos mastigando veneno sobre agora, né, sobre os nomes dos dois nossos candidatos a presidente da República? Parte da população votante mastiga veneno de um candidato, parte da outra população votante
mastiga veneno de um outro candidato. Enquanto que nós já deveríamos saber que, pelo livro que nós temos de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a política ela é secundária no nosso país. Quem vai resolver todas as questões em nosso país é Jesus, através da pleiade de espíritos que vão fazer com que essa pátria, com que o Brasil seja o coração do mundo. Quando? Nós não sabemos. Isso vai depender da gente. De quê? Da gente trabalhar. Isso que Emmanuel está trazendo para a gente. Trabalhar para que, na hora de eu parar, a gente parar de emanar maledicência para um e para outro nome, e pensar não só mais em mim, mas pensar no outro, nos nossos irmãos do Brasil, e pensar e refletir. Qual dos dois, porque agora só tem os dois, é o melhor, apresenta melhores resultados, ou apresentou melhores resultados para a população e as necessidades do outro. A gente tirar do nosso pensamento as maledicências. E nós, espíritas, nos comprometermos agora e sempre em entrarmos em prece por aquele que é a maioria do povo escolher. Fazer isso sempre, entrar em prece, porque nós já estamos no momento de tratar da causa do egoísmo. Nós estamos aqui, meus irmãos, batalhando por isso. Cada um de nós vai chegar ali e vai votar num ou no outro irmão. Mas nós vamos saber que o resultado vai ser o resultado que o Pai lá de cima deixar. Porque a gente percebe em toda a humanidade que há intervenção do Pai. Há intervenção. Mas quando a gente deixa de maldizer do nosso irmão, venha o que vier. Então nós vamos seguir melhor as nossas vidas. Aí ele continua, se alguém formula ponderações buscando o ânimo, a insensatez, grita, desesperado, contra tudo o que não seja adoração a si mesma, na falsa estimativa dos minguados valores que carrega no fardo de ignorância e basófia, ou seja, vaidade excessiva, né? A vaidade é aquilo que está voltado para a gente, ostentação, ou falar muito sobre nós mesmos, mas sem qualquer ação, e no caso nosso espírita, sem qualquer ação no bem, sem qualquer ação no bem trazido pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Não o bem trazido pelos humanos, pela concepção humana. Nós, espíritas, temos a obrigação, hoje, principalmente com a tecnologia, de tudo que a gente vai fazer, a gente procurar a conceituação na nossa codificação, na complementação. Porque a nossa codificação, ela nos traz o que fazer, ela nos traça um roteiro. É esse o nosso convite. E então, a pessoa invigilante e infeliz, assim transformada em temível fantasma de incompreensão e de intransigência, enrodilha-se na própria sombra, se ela enrola-se tanto na própria sombra, como a tartaruga carapaça, e em lastimável isolamento de espírito, não sabe entender ou perdoar para ser também perdoada e entendida. Ou seja, Emmanuel, como todos os outros espíritos que eu estudo,
dá sempre para a gente o antídoto de todos os sentimentos os sentimentos que nos afastam da nosso verdadeiro alvo, que é seguir as leis de Deus. Comecemos pelo perdão nosso, de nós, o que nós já fizemos no passado, deixar o passado apenas com um elemento de alerta e perdoar, para que a gente faça todo esse trabalho de perdão. Todos os espíritos falam isso para a gente. Ele fala, inquisitantes na inconformação, que se lhe amplia no pensamento e na atitude, na palavra e nos atos, tiranizando-lhe a vida. Ou seja, olha o roteiro que ele nos dá. Quando nós estamos enraizados nessa causa, nós vamos ampliando no nosso pensamento, em nossas atitudes, na palavra e nos nossos atos, cada vez mais o eu, sem pensar no irmão. Como a enfermidade letal que se agiganta no corpo pela multiplicação indiscriminada de perigosos bacilos. Então, ele vai dizer o seguinte: essa causa que ele está nos trazendo, ela vai trazer para a gente perigosas doenças físicas, porque nós vamos atuar já o espírito, a mente, que vai repercutir em nosso corpo. Atingindo esse estado de alma, não adota outro rumo que não seja o da crueldade. Por isso ele dá o título carrasco, que é o indivíduo que trata com crueldade o outro, que aplica uma pena ao outro, mas com crueldade, que se destaca, porque outros cumpriam também a pena, mas não se destacavam pela crueldade. Cumpriam a pena da forma como a lei determina, como nós podemos passar por toda a lei de progresso e desenvolvimento sem tender para o mal. Mas quando a gente tende para o mal, nós podemos tender para a crueldade. E quando a gente tende para a crueldade, nós estamos inseridos nessa causa. Não seja da crueldade com que muitas vezes se arroja no despenhadeiro da delinquência. Olha a delinquência. A delinquência é toda vez que a gente se excede. Nós nos excedemos naquilo que muitas vezes é lícito, mas o excesso nos leva à delinquência. Essa causa, ela existe em nós, como vicissitude, mas com o excesso, ela pode nos levar à delinquência. E associando-se a todos aqueles que se lhe afinam com as vibrações deprimentes, em largas simbioses de desumanidade e loucura, formando o pavoroso inferno do crime. Ou seja, essa causa que ele vai nos trazer, ela faz com que nós estejamos sempre associados a grupo de pessoas, a associação entre duas espécies que resultam da vantagens mútuas. Nós não teremos amigos verdadeiros e sinceros, nós não teremos sentimentos sinceros, porque nós estaremos sempre querendo a contrapartida, sempre querendo a contrapartida. E aí, para terminar a escrita, o comentário de Emmanuel, aí ele vai nos dizer: irmãos, precatai-vos contra semelhante perseguidor, por essa causa.
vestindo o coração na túnica da humildade, que tudo compreende e a todos serve, sem cogitar si mesma, porque esse estranho carrasco que nos alenta o egoísmo, ou seja, alimenta o nosso egoísmo, é a causa de todo egoísmo em toda parte, chama-se orgulho. Ou seja, não adianta eu querer atacar o egoísmo individual, o egoísmo coletivo, se eu não tratar do orgulho. Por quê? Porque o orgulho é o terrível adversário da humanidade. Porque é através dele que eu começo a entrar na seara do egoísmo, de trazer tudo só para mim. E quando eu entro no egoísmo, é que eu fico sujeita a todos os vícios que a vida pode me trazer. E vou fazer o quê? O que vai acontecer com o espírito imortal? Ele vai se distanciando cada vez mais das leis do Pai. É o que os antigos chamam de pecados, né? Pecado, que era o pecados, errar o alvo. Nós vamos nos distanciando. E o egoísmo, depois que nós não tratamos do orgulho, porque o orgulho ele é muito mais fácil da gente perceber. É como Emmanuel fala aqui para gente. É quando eu não aceito o que o outro está dizendo, o outro não, eu quero para mim, tudo é para mim, mas de acordo com o que eu penso. Eu não aceito a ideia do outro, a gente não discute a ideia do outro. E o egoísmo pode chegar a certa profundidade do nosso coração, que ele pode dominar completamente a nossa alma. Mas a gente sabe também que esse domínio ele é transitório. Por quê? Porque o tempo e as encarnações farão com que ele desapareça do ambiente total da nossa sociedade. E nós, o Emmanuel traz aqui que, geralmente, os espíritos falam para a gente em antídoto de cada vício que nós trazemos, que nós estudamos no Livro dos Espíritos, que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele traz para a gente que o antídoto do orgulho é a humildade. E a humildade, ela é tratada, ela é totalmente destrinchada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Vocês estão me ouvindo? Deu um probleminha aqui. No capítulo 7, no item 11 e 12. A minha internet está dando um probleminha. Ali, os nossos irmãos, eles vão nos trazer um roteiro. E aí eu vou ler para vocês uma partezinha do que eles falam. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em transe nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais. Portanto, meus irmãos, os Espíritos vêm nos dizendo que a ausência da humildade
comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. E quem retrata em nós, né, o incentivo à loucura, por isso é que Joana de Ângeles vem dizer para a gente, cuidado com as palavras, porque elas têm seu peso, que é para a gente não ficar alimentando palavras que possam alimentar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso eu. E na noite de hoje, e tendo em vista o momento em que nós estamos passando, eu vou terminar a nossa explanação lendo para vocês, em relação ao momento atual, e o que nós, lendo para vocês lembrarem, para que a gente lembre, e todos os espíritos trabalhadores do Senhor, que estão construindo a pátria do Evangelho, essa pátria que Jesus trouxe para cá, transplantou para cá, todas as ideias que ele estava implantando em Israel, ele está trazendo aqui o coração do mundo para que a gente aprenda a amar. Eu vou ler para a gente um trecho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do nosso irmão Humberto de Campos, para dar a nossa explanação. Ele fala assim para a gente: brasileiros, ensarilhemos, ou seja, coloquemos no chão, aos grupos, para sempre, as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandecemos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e se marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível, que é ser a pátria que vai nos trazer o ensinamento do Evangelho de Nosso Senhor, a boa nova. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Obrigada a vocês a todos. É uma pequena reflexão. Há muito que se refletir em cada palavra do nosso Evangelho. Obrigada. Boa noite a todos. A todas e a todos. Um beijo grande. Agradecemos a nossa irmã Rosane, que nos trouxe essa reflexão tão profunda, que cada um de nós possa fazê-la no seu íntimo e daí buscar elaborar suas ações. Então, esse é um trabalho individual que cabe a cada um de nós. Muito obrigado, minha amiga. E para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir para a Denise fazer nossa prece de agradecimento. Denise, por favor. Obrigada, Rosane. Boa noite a todos. Então, agradecendo ao nosso Pai Celestial por todas as reflexões que nos fazem tomar melhores rumos, que possamos sempre nos voltarmos com os nossos corações aos nossos irmãos. Sempre, Senhor. Sempre gratos por termos o nosso Mestre Jesus, o nosso norte, a nossa luz, o nosso caminho, nossa verdade e a nossa vida. Agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que temos nas nossas vivências, nas nossas convivências,
espirituais, materiais, humanas, fraternas, para que possamos nos auxiliar uns aos outros, conseguirmos suplantar esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade que ainda nos entrava os passos. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Francisco de Assis e a toda essa espiritualidade que sabemos não nos abandona nunca. Está sempre conosco, nos auxiliando a caminharmos a passos mais firmes. Permaneça conosco, Senhor, Pai querido, dentro de nossos corações, em nossas ações, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos encerrando aqui mais uma reunião de estudos da noite de hoje, nessa segunda-feira, agradecendo a minha irmã Rosane por ter aceito o nosso convite, agradecendo a presença de todos vocês, meus amigos. Quarta-feira estaremos de volta às 18h30 para o estudo do Evangelho e o estudo das obras de Emmanuel, que se faz às 19h50, tá bom? Rosane, estamos sentindo falta de você lá no estudo do Emmanuel, hein? Tá, essa semana eu retorno. Eu estava fazendo o trabalho. Beijo, mais tarde. Eu vou retornar. Um beijo grande. Um beijo, Rosane. Obrigada. Excelente. Tchau, até amanhã. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus. Beijo.